Candidato Napoleão Bernardes, o senhor completa 30 anos agora em setembro. Eu pergunto, o senhor tem experiência para administrar Blumenau? Armindo, são tantos e tantos líderes políticos que iniciaram sua trajetória bastante cedo. Na própria comunidade de Blumenau, há tantas pessoas tão extraordinárias nas mais diversas profissões, independente da sua idade. São professores jovens, são médicos jovens, são as pessoas das mais diversas profissões que começaram cedo a sua trajetória. Então, a idade, ela não é a questão fundamental. A questão fundamental é a experiência de vida e a sensibilidade de saber ouvir as pessoas, de saber se colocar no lugar das pessoas, de compreender, de entender o próximo. No campo da política, aqui no nosso estado, por exemplo, o atual governador Raimundo Colombo foi prefeito de Lages aos 34 anos de idade. O ex-governador Esperidião Amin foi prefeito da capital de Florianópolis aos 28 de idade, aos 28 anos de idade. O atual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi prefeito de Pindamonhangaba, uma cidade equivalente a Blumenau do ponto de vista populacional. Ele foi prefeito à época com 25 anos de idade. E todos foram gestores importantes nas suas administrações. Aqui em Blumenau mesmo há muitos exemplos, a começar pelo Félix Tais, que foi um prefeito visionário, planejou a cidade para o futuro, foi um prefeito que até hoje é reconhecido pela sua visão. Ele também foi prefeito na casa dos 30 anos de idade. Portanto, a questão da opção para prefeito não é uma questão de idade. É uma questão de experiência de vida, de sensibilidade, de humildade para saber ouvir as pessoas. Eu tenho uma especialização em ciências criminais e todos nós sabemos o quanto é importante avançar na área da segurança em Blumenau. Eu sou mestre em Direito, sou professor titular da FURB. Comecei a dar aula na FURB, aula de Direito, aos 24 anos de idade. Eu sou professor de muitos juízes, de muitos advogados, de muitos promotores de justiça, porque sou professor de especialização também. Mas nada disso sozinho é o mais importante. O importante é a experiência de vida, de vivência da cidade. Eu tenho mais de 15 anos de comunicação em rádio, por exemplo, e através do meu trabalho de comunicação em rádio, eu tenho oportunidade, desde muito cedo, de estar muito presente, muito próximo no dia a dia das pessoas nos bairros. E o que o prefeito precisa ter é pulso firme, sim, é muita razão para decidir, mas ter a sensibilidade para tomar as decisões que favoreçam mais as pessoas. E essa sensibilidade é a vida que dá para a gente. E eu sou calejado pela vida e por isso estou preparado sim para ser prefeito de Blumenau. Até porque, se inexperiência na política não ter ainda os vícios da velha política, essa experiência eu realmente não quero ter. Eu quero fazer uma nova política, uma política de renovação, de novas posturas, de novas ações, de novas formas de fazer acontecer a administração pública em favor das pessoas. Candidato Napoleão Bernardes, o senhor sabe qual é a arrecadação anual da Prefeitura de Blumenau? A arrecadação anual da Prefeitura de Blumenau é em torno de 800 milhões de reais por ano. Mas o grande X da questão, do ponto de vista administrativo, não é o valor da arrecadação, é como esse recurso é utilizado. Isso, na verdade, é como na casa da gente. Na casa da gente, se a gente tem, somando, né, as rendas, os salários, as aposentadorias de todas as pessoas da casa, né, existem pessoas que, com um determinado valor, conseguem fazer um determinado tipo de coisa. Outros conseguem, parece, dar mais valor ao dinheiro. É isso que tem que fazer na prefeitura. A prefeitura tem que dar a maior capacidade de investimento do mundo para cada real que é arrecadado. Tem que apertar o cinto, tem que cortar o supérfluo, tem que cortar o desperdício. E é essa gestão pública que a gente quer fazer. É a gestão pública de valorização do dinheiro público. Porque o dinheiro público tem dono, sim. O dinheiro público é do cidadão, da pessoa que está ouvindo a gente. Fruto do seu trabalho, do seu empenho, da sua dedicação. É aí que surge o dinheiro público. Então o dinheiro público tem que ser muito bem utilizado. Cada real que a administração pública arrecada tem que ter muita capacidade de investimento para levar mais serviços públicos a essas pessoas, para dar retorno a essas pessoas. E o retorno desse recurso na administração pública se faz através do acesso aos serviços públicos, que possam atingir mais pessoas e atingir com mais qualidade. Então o grande desafio da nova administração pública, e eu quero fazer a renovação da prática da administração pública, é justamente permitir a melhor aplicação de cada real arrecadado, aumentar a capacidade de investimento de cada real arrecadado para a administração pública, para realmente fazer mais com menos, fazer bem feito para aplicar bem esse dinheiro e que as pessoas possam ter um máximo e um maior retorno desses recursos públicos. Candidato, o senhor fala em reduzir a máquina, enxugar o número de secretarias e cargos comissionados. Isto é possível? Os partidos não exigem cargos para os seus filiados? Armindo, essa, infelizmente, é uma prática, uma cultura
da velha política, da antiga política, e eu penso que a gente tem que renovar essas práticas. Tem que ter novas práticas em relação a isso. Cargo público não pode ser espaço para um partido político. Cargo público não pode ser preenchido pela cota da filiação partidária, porque tem um padrinho, porque tem um amigo, porque tem conhecido, porque é alguém do seu partido. Cargo público tem que ser ocupado pela cota, sim, do mérito, do merecimento, a cota da competência. E assim tem que ser. Se alguém na sua casa precisa fazer uma pintura, precisa contratar um pintor, vai contratar um pintor que seja competente, que faça bem feito o seu serviço. A gente escolhe a pessoa certa no lugar certo. Assim tem que ser na administração pública. Além do que, eu estou numa coligação enxuta, uma coligação de apenas um partido. O PSDB é o meu e o Partido Democratas, que é o partido do meu vice-prefeito, o Jovino. Então, estamos coligados com o partido do prefeito, com outro coligado, que é o partido do vice-prefeito, Napoleão Jovino. Então, nós temos sim, dentro inclusive dos nossos partidos, essa ponderação. Eu, inclusive, para ser candidato a prefeito, impus essa condição ao meu partido. Que ficha de filiação partidária não seja nem passaporte para ninguém entrar automaticamente na administração pública e nem critério de veto. É por isso que a gente tem sim e vai fazer a condição de reduzir o número de secretarias. Porque existem secretarias que, se elas forem fundidas, se elas estiverem operando junto com outras, nós vamos ter muito mais capacidade de realização para as pessoas. Se a gente tem pouca gente num setor ou pouco recurso, por que dividir essa pouca gente, dividir esse recurso? Por que não somar? Por que não multiplicar? Para gerar resultado para mais pessoas. Então nós vamos reduzir sim o número de secretarias para que cada uma delas tenha mais capacidade, tenha mais força de realização. E o que isso quer dizer na prática? É gerar mais resultado em favor das pessoas. Por outro lado, nós vamos reduzir sim o número de cargos comissionados. Esses cargos de indicação, muitas vezes, dos partidos políticos, e nós vamos reduzir 1/3 dos cargos comissionados. Vamos cortar 130 dos atuais cargos comissionados. O que isso tem a ver diretamente com a vida do cidadão? Tem tudo a ver, porque só nessa medida a gente vai aumentar a capacidade de investimento da prefeitura em 7 milhões de reais por ano, todo ano. E nós vamos investir esse dinheiro nos bairros, especialmente em pavimentação, em creche e na área da saúde. Portanto, reduzir a máquina, reduzir o número de cargos comissionados, tem tudo a ver em atender bem às necessidades da população, especialmente a população que está nos bairros e que nos bairros precisa do seu atendimento mais perto de casa. E nós estamos então numa coligação de apenas 2 partidos, não são 11, não são 9, então a nossa coligação tem toda a condição de fazer isso acontecer, porque o meu compromisso do Jovino não é com o partido político, nosso compromisso é com a comunidade e gerar resultado em favor das pessoas. Candidato, seu projeto de governo, quais secretarias seriam cortadas, seriam extintas? Eliminar, por exemplo, a Secretaria de Articulação Política, que tem um secretário, tem alguns diretores, tem gerentes. Articulação política, quem tem que fazer é o próprio prefeito, é o próprio vice-prefeito, são os vereadores, existe na Câmara o líder do governo, são essas pessoas que têm que fazer a articulação política. Não tem que ter secretaria de articulação política. Quem tem que fazer a articulação política são as próprias pessoas envolvidas. Então essa, por exemplo, a gente vai eliminar. Geologia e Defesa Civil, a gente vai unir. As duas são importantes. E se as duas são importantes, as duas têm que ter mais força, têm que ter mais condição de ação, têm que ter mais capacidade de trabalho. Então é unir as duas, tornar uma secretaria forte. Por que ter 2 secretarias fracas? Se a gente pode ter uma secretaria forte, com mais capacidade de realizar, especialmente numa área tão estratégica para proteger a vida das pessoas, para proteger o patrimônio das pessoas, como são as atividades importantes e fundamentais das 2 secretarias, de Geologia e Defesa Civil. Mas por serem tão importantes, elas não podem ter as suas estruturas divididas, elas têm que ter as estruturas somadas para multiplicar, para somar esforço e gerar mais resultado para as pessoas. O mesmo em relação à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. É muito mais inteligente somar o esforço dessas 2 secretarias para que elas unidas, elas possam gerar mais resultados em favor das pessoas, levar mais desenvolvimento para os bairros, mais condição de infraestrutura para os bairros. São exemplos que a gente pode dar em relação a essa redução. Muito bem. Candidato Napoleão Bernardes, vamos à questão de saúde. Nos seus programas e comerciais, o senhor tem falado em levar o remédio à casa das pessoas. Como irá funcionar? E eu pergunto, isto é viável? Não vai provocar uma despesa maior para a prefeitura? Armin, Cátia, primeiro que quando a gente fala de saúde, a gente está falando de um direito básico das pessoas. E direito básico tem que ser respeitado. Falar de saúde é falar de vida. E falar de vida e falar de saúde é sempre importante falar em relação à prevenção. Porque é muito mais inteligente investir na prevenção
do que depois, como diz popularmente, remediar. Então, nessa questão específica dos remédios, qual que é o objetivo? O objetivo é cuidar melhor das pessoas, que as pessoas tenham acesso, os idosos e as pessoas deficientes. Esse programa, inclusive, não é uma criação inédita nossa. Isso é um modelo que existe em outras cidades e que em outras cidades está dando muito certo. Em primeiro lugar, que por ser um direito básico, a gente tem que ter menos partido, menos política e mais ação em relação às questões da saúde. O que acontece na prática? Para dar um exemplo bem concreto, eu estava no fim de semana na Vila Iná, no início do bairro Garcia, no Zendron. E lá na Vila Iná eu conversei com uma senhora que tem 79 anos de idade. Essa senhora de 79 anos de idade mora sozinha, não tem nenhum parente próximo. E ela precisa tomar todos os dias remédio para pressão alta e remédio para diabetes. O problema é que lá passam poucos ônibus. E ela mora numa área de difícil acesso. Então até ela chegar ao ponto de ônibus, para ela é muito difícil. Além do que, passam poucos ônibus por ali. E essa senhora mora sozinha. Então para ela ir buscar o remédio, ela depende da boa vontade de algum vizinho. E todos eles têm boa vontade. Só que muitos trabalham durante o dia e não têm a condição às vezes de levar ela. E quando surge alguém de boa vontade, às vezes chega lá e não toma o remédio. São 4, 5, 6 dias, às vezes a fio, parando, interrompendo o tratamento. Então, em primeiro lugar, não é nem pensar no financeiro, é pensar na vida dessa pessoa. Essa pessoa tem que ser cuidada, tem que ser tratada. Então, é fundamental que ela tenha acesso ao remédio para garantir a sua própria vida, a sua qualidade de vida. E, por outro lado, para responder a pergunta do ponto de vista financeiro, esse programa, inclusive, se paga e dá mais retorno até para a prefeitura. Porque só o que vai se evitar de internação, de tratamento de doenças mais graves, de sequelas mais graves por não ter tido acesso ao medicamento, ele é um programa que se paga. Inclusive, por isso, ele é desenvolvido com muito sucesso em muitas cidades, inclusive de Santa Catarina. Portanto, é compromisso nosso, é um compromisso fundamental que nós temos na área da saúde, garantir o remédio na casa dos idosos e dos deficientes, os remédios de uso contínuo, para evitar que essas pessoas tenham problemas mais graves depois, com outras sequelas, por terem deixado de tomar o remédio. É viável, é possível, tanto é que muitas cidades já fazem.